Olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muitíssimo bem. Bom, para quem me conhece, para quem não me conhece, me chamo Vanessa Oliveira, especialista em criptoativos e CEO dessa empresa maravilhosa que se chama 01 Cripto, tá? Eu sei, galera da nossa comunidade estava esperando o vídeo na semana passada, mas eu trouxe um vídeo hoje para vocês falando sobre o Bitcoin, trazendo uma análise gráfica do Bitcoin e também as principais notícias. Só que, para compensar o fato da gente não ter tido um vídeo na semana passada, essa semana aqui nós vamos ter 3 vídeos, contando com esse daqui que vocês estão assistindo nesse momento. Então, como que vai acontecer essa semana? Vamos ter esse vídeo aqui, Bitcoin. O próximo vídeo vai ser uma análise da VeChain e da BNB. E o último vídeo, gente, se prepara, porque o que acontece? A nossa sócia, Sabrina, pediu análise de uma shitcoin aqui no canal. E para quem não sabe, galera, a 01 Cripto é uma empresa voltada para a educação no mercado de criptomoedas, com foco em assertividade, consistência e segurança. Portanto, essas análises que nós trazemos aqui para vocês não é indicação nenhuma de investimento, portanto, é uma forma de você estudar esses projetos que a gente traz aqui, tá? Essa shitcoin específica eu fiquei bem relutante em trazer aqui para vocês, mas vamos encarar também até mesmo como uma forma de análise fundamentalista, para a gente ver o que não deve se esperar de um projeto. Então, esse vai ser o terceiro vídeo da semana, essa shitcoin que eu vou trazer. E detalhe, eu vou trazer um spoiler para vocês, tem a ver com a PEP. Não é a PEP que eu vou analisar, mas tem a ver com a PEP. Então, eu quero até ver se vocês acertam qual que é a shitcoin que eu vou trazer aqui no canal essa semana. Então, já coloca aqui nos comentários qual que você acredita que pode ser. Você entendeu, né, Sabrina? Eu tô deixando o seu na reta. Agora, vamos começar a nossa análise aqui do mercado cripto e vou trazer também as principais notícias. Bom, galera, a primeira que eu preciso comentar com vocês é que surgiu um gráfico de capitalização de mercado de algumas empresas comparando também com o Bitcoin. Esse gráfico é muito interessante porque traz a visibilidade de que o Bitcoin está muito próximo em questão de capitalização, tanto do Google quanto da Amazon, para vocês verem o potencial que esse mercado tem. Olha só que interessante, enquanto o Bitcoin tem 1,41 trilhões de dólares de capitalização de mercado, o Google tem 1,72 trilhões de dólares. Então, assim, o Bitcoin, ele está competindo diretamente com essas empresas. E pode até ter algumas pessoas, por exemplo, assistindo esse vídeo se perguntando: pô, mas o Bitcoin, ele não tem nada a ver com a Apple, não tem nada a ver com a Amazon, não tem nada a ver com a Nvidia. Por que ele estaria competindo ativamente com esses ativos? Bom, galera, vamos lá. Primeiro de tudo, quando a gente fala de empresas desse porte, eles têm investidores, isso é óbvio. Eles têm ações, então os investidores vão comprar ações, participações dessa empresa. Se ocorrer, por exemplo, de um outro ativo tá no caso mais interessante do que essas empresas, o que os investidores vão fazer? Eles estão pensando em lucro. Provavelmente eles vão querer uma exposição também em Bitcoin em suas carteiras e pode com certeza favorecer o Bitcoin no longo prazo. Quanto mais a gente vê essas empresas entrando para cripto, seja oferecendo serviços, seja ofertando Bitcoin assim de uma certa forma para os seus clientes ou incentivando essas pessoas a comprar Bitcoin, isso é positivo para o ecossistema cripto como um todo. Agora vamos falar sobre uma notícia que eu tenho certeza que toda vez que vocês veem, vocês se surpreendem, mas só que já era esperado acontecer esse tipo de coisa. Enfim, vamos lá. Olha só, se liguem nessa notícia aqui. MicroStrategy adiciona 12 mil bitcoins e se posiciona como alternativa aos ETFs. E para vocês terem noção, a quantidade de bitcoins que ele adquiriu foi aproximadamente 821 milhões de dólares. Como que o Michael Saylor está se posicionando estrategicamente no Bitcoin e também reforçando a sua empresa em posição de mercado. Agora eu vou trazer uma notícia que é chata pra caramba, mas que infelizmente vocês investidores precisam saber, tá? É chato, mas faz parte da realidade de quem quer ganhar dinheiro nesse mercado, tá? Então, quem quer ganhar dinheiro precisa principalmente entender essa notícia que eu vou trazer aqui para vocês agora, tá? Porque não adianta ficar só com um pensamento, pô, ai, que merda, isso vai estar acontecendo, mas não tem o que fazer, não tem para onde fugir, precisa entender para não se prejudicar futuramente, tá? Receita Federal anuncia mudanças para declarar criptomoedas no Imposto de Renda de 2024.
Era esperado que eles iam mexer nisso novamente, porque a última lei que eles fizeram estava muito confusa, estava dando a entender várias coisas ao mesmo tempo. E ainda assim, eu, Vanessa, olhando assim todas essas transformações, ainda permanece um pouco confuso. São as principais mudanças de acordo com essa notícia aqui da Exame, tá? Olha só, vou ler aqui para vocês. As alterações também englobam criptomoedas. Anteriormente havia isenção nos investimentos abaixo de R$ 35.000, com cobrança de alíquota variando entre 15% a 22% na venda, do valor da operação acima de 35 mil. Só que agora, todas as operações terão uma taxação de 15%, independente do valor investido, tá? Então, galera que precisa declarar imposto, que está operando e tudo mais, se atentem a essas mudanças, porque vai impactar seus investimentos. E, gente, vamos ser bem sinceros aqui, se vocês querem fazer dinheiro, vocês têm que se preparar porque tá vindo. Às vezes, o caminho de você fazer o dinheiro, de você ter um lucro maior, exige mudanças e nem sempre as mudanças são confortáveis. Sabem do meu posicionamento com relação ao mercado tradicional, com relação à moeda fiduciária. Eu não invisto em absolutamente nada do mercado tradicional, porque eu sou full cripto, eu acredito realmente em tudo isso, esse ecossistema maravilhoso que pode trazer uma liberdade incrível através do mercado de criptomoedas. Mas, infelizmente, a gente tem esse tipo de coisa acontecendo porque o governo vai se interessar, assim, por um mercado que é tão rico, tão próspero e que deixa as pessoas realmente confortáveis financeiramente. Então, a gente tem que se adaptar e tem que crescer acima disso para principalmente tirar um lucro. Esse lucro possa ser usufruído nos próximos meses, nos próximos anos. Dito isso, vamos fazer aquela análise maravilhosa, incrível do Bitcoin para a gente ver o que vai acontecer. Principalmente porque ele tá sem freio. Bitcoin tá subindo e tá esquecendo que tem freio, tem ré, tem qualquer coisa. Ele tá indo no câmbio automático, só apertando o acelerador, pronto e acabou. Volatilidade no nosso topo histórico de 68, 69 mil dólares. Tivemos essa volatilidade, o Bitcoin conseguiu romper o topo histórico e agora fez um candle mensal aí do mês de março incrível. A gente tá vendo aí só há uma valorização gigantesca nesse ativo. Um movimento de alta muito forte e faz muito tempo também que ele não tem nenhuma correção e isso se deve aos 7,7 bilhões de dólares de negociação nos ETFs spot de Bitcoin, tá? Esse número deve estar maior agora, provavelmente sim. Mas enfim, tem um ponto de atenção no gráfico mensal que eu estou começando a observar, que é a estabilidade também do preço médio ponderado pelo volume. Falei grego, mas o que significa isso? O preço médio, né, relacionado ao volume de negociação nesse ativo está começando a ficar estável e isso não é tão interessante assim. Ao meu ver, o Bitcoin ele precisa realmente fazer alguma correção para equilibrar esse preço. Vai ser agora? Vai ser daqui a 2 semanas? Isso é difícil de prever, porque estamos muito próximos ao halving, tá? Isso pode movimentar o mercado. Olhando para o gráfico mensal, eu esperaria uma correção nesse ativo. Não dá para saber quando que vai acontecer, mas ele está muito esticado. Faz muito tempo que ele não corrige esse valor que ele vem fazendo aqui, tá? O mês de março, em sua maioria do mercado cripto, é um mês relativamente estável, mas esse candle aqui do gráfico mensal aqui de março, ele tá bem esticado. Outra coisa importante, tá, galera? As médias estão muito longe aqui do momento onde o preço está, podendo inclusive influenciar uma possível correção para que ele volte a encontrar essas médias e faça uma subida mais saudável, tá? Gráfico semanal, vamos dar uma olhadinha no gráfico semanal. Semanal também está esticado, mas o que acontece, galera? Volume de negociação ainda está muito no positivo, tá todo mundo querendo comprar Bitcoin. E uma dica muito importante, galera, não shortem esse ativo, tá? Não entrem shortado. Eu tô falando isso tem um tempinho já, deve fazer já 1 ano e pouquinho já, né? Faz um tempo que eu tô falando, galera, não entrem vendido no Bitcoin. É loucura, é kamikaze, é você declarar morte contra o seu patrimônio. Não faça isso, não entre shortado nesse ativo, tá? Tô avisando em vários vídeos também, apesar de que a gente pode esperar uma correção futuramente, tem muito FOMO no mercado cripto, que é o Fear of Missing Out. Então, pode acontecer realmente da gente ter uma grande escalada no Bitcoin, mas também com a possibilidade de uma correção para equilibrar
todas essas compras que vêm surgindo nesse ativo. Aqui agora para vocês os principais suportes e resistências que vocês devem prestar atenção no Bitcoin, tá? Como nós passamos do topo histórico, ele não tem mais um parâmetro para a gente utilizar como a próxima resistência desse ativo. A não ser que eu pegue o candle e dobre ele para cima, só que isso daí não é garantia nenhuma, né? Então, eu nem curto fazer isso, tá? Mas, enfim, o que acontece? Gráfico semanal. Quais são os suportes e resistências? O último suporte do Bitcoin, obviamente, é o topo histórico de 69 mil dólares. Então, se houver alguma correção, alguma volatilidade, ele pode voltar a esse topo histórico, tá? Isso é mais óbvio. Só que, se a gente pensar, pô, e se o Bitcoin não segurar no topo histórico? Ele pode cair para os 61 mil dólares, que também é um suporte no Bitcoin. Agora eu quero trazer um pensamento para vocês, tá? Caso aconteça do Bitcoin cair, né, e ele realmente ter uma correção como o do último ciclo, que a gente teve aí em 2021, 2022 inteiro aproximadamente. Qual que seria o fundo que o Bitcoin poderia fazer, tá? Com base na análise do ciclo passado, a gente teve o fundo nessa região aqui, olha só que interessante, ó. Esse foi o último fundo do Bitcoin, que inclusive foi o topo de 2017. Agora, se a gente pensar, por exemplo, qual que seria o próximo fundo desse ativo, pensando nos últimos fundos, nos últimos pontos históricos do Bitcoin, nós podemos considerar, por exemplo, faixa de 30 mil dólares. Olha só que interessante. Porque aqui, ó, o 30 mil dólares coincide também com o fundo que ele formou na alta de 2021 e também com a resistência que se formou em 2023. Resistência realmente relacionado aos suportes e resistências do Bitcoin pode sim ter um valor em comum aqui, que são os 30 mil dólares, tá? Devido ao fundo em 2021 e também a resistência em 2023. Se o Bitcoin tivesse uma correção hardcore e fizesse ele, nossa, cair pra caramba, como se nunca houvesse amanhã, eu imaginaria os 30 mil dólares. Só que, ainda assim, a gente tem que tomar cuidado, porque tem a narrativa do halving, tem toda a questão aí de que pode gerar ainda mais FOMO a questão do halving, então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Galera que tá esperando o momento certo para comprar Bitcoin porque ainda não se posicionou. Pessoal, faça preço médio. Tá? Não deixa de comprar Bitcoin, não deixa de estudar aqui através do canal 01 Cripto, das nossas redes sociais e principalmente também da nossa mentoria individual. Porque se você sempre esperar o momento perfeito, pode ser que você nunca invista porque você está esperando determinada faixa de preço. Galera, a gente sempre tem que lembrar que isso aqui é renda variável, tá? Ou seja, varia, não é renda fixa, não é valor pré-fixado, esquece daí. A gente está falando de Bitcoin, criptomoedas que tem um valor, tem toda a questão da volatilidade, que isso é maravilhoso se você conseguir aproveitar, tá? Então, participe nesse mercado de verdade. Coloca, não sei se a galera viu aí meu vídeo do mergulho, mas entra de cabeça no mercado cripto, só que entra com prudência, tá? Com assertividade, consistência e segurança. E dito isso, galera, Bitcoin nesse momento, resuminho aqui top para vocês, pode ser que tenha sim mais valorização com suporte nos 68 mil dólares, que é o topo histórico desse ativo. Tá? Último recado aqui, galera, na descrição do vídeo você consegue encontrar nossa central de artigos, nós temos uma estrutura gigantesca aqui de artigos, notícias, assim, relacionados ao mercado de criptomoedas. Tem também a minha mentoria individual com foco em trading, para você analisar e aprender análise gráfica do mercado, análise técnica, fundamentalista e gerenciamento de risco, tá? Muito obrigada para todo mundo que assistiu, deixa um comentário, like, se inscreve aí e não deixa de participar da nossa comunidade no Telegram. Valeu, pessoal, ótimo dia e até o próximo vídeo da VeChain e da BNB.